manifeste aqui a tua presença, manifeste aqui a tua vida, o teu poder extraordinário. Revela nessa noite, que hoje nós possamos te conhecer um pouco mais, Senhor. Diga que você quer conhecer mais, Jesus. Não deixe que a máscara cale você. Abra sua boca e diga que você quer conhecer mais, Jesus. Conhecer o seu poder extraordinário, conhecer o seu poder glorioso. Nós queremos conhecê-lo. Ele que é a expressão exata de Deus, Ele que é o Messias, o ungido, o enviado de Deus, o Salvador, o Senhor. Jesus, nós queremos a tua presença nessa reunião. Nós te queremos em nosso meio, Jesus. Jesus, clame por esse nome, clame por esse nome. Nós queremos esse nome. Clamamos por esse nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, amém, amados, graça e paz. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso primeiro culto de ceia. Que bênção que você está aqui. E o nosso desejo é nós levarmos a você a palavra de Jesus, para que você possa conhecer ainda mais Ele. Amém, queridos? Conhecer ainda mais Jesus. Nós estamos também online na página da Manaim no Facebook. Se você quiser compartilhar, esse é um mês atípico, né? Mês de férias, pessoas viajando e etc. Mas que bom que escolhemos estar nesse lugar e desfrutarmos da presença do Senhor, desfrutarmos da presença de Jesus. Amém? Eu quero mais uma vez orar com você brevemente, para que nós possamos compartilhar a palavra dessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos glória, nós te exaltamos. Nós dizemos que teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder. E nós desejamos agora ouvir a tua voz, nós desejamos agora ser ministrados pelo Senhor de uma forma muito especial, de uma forma muito marcante. Nós queremos, Senhor, ser impactados pela tua vida, e que o teu extraordinário poder se manifeste aqui hoje, curando, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo libertação de pessoas, Senhor, transformando vidas de uma forma especial, de uma forma surpreendente. Senhor, nós cremos que não há poder nenhum em nós, a não ser o seu poder e a sua glória. Ah, Senhor, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos hoje ministrar o tema, o extraordinário poder de Jesus. Eu disse alguns dias atrás, não lembro se foi domingo passado, eu acho que foi, que eu tomei a resolução de, nesses primeiros dias de 2021, ainda estamos no começo do ano, de procurar de alguma forma conhecer mais Jesus e de alguma forma saber mais a respeito de Jesus, entender mais sobre Jesus, procurar saber quem Ele é, o que Ele fez por nós, quem nós somos nele. E esse tem sido então o desejo do meu coração e o encargo do meu coração, e eu queria chamar você para fazer o mesmo, que você pudesse nesses primeiros dias de 2021 se debruçar sobre os evangelhos. Se você não sabe por onde começar, um bom começo é você pegar os evangelhos. Quem sabe você começar pelo livro de São João,
que é um livro que apresenta Jesus de uma forma muito agradável, de uma forma muito especial, e acima de tudo orar e pedir para que o Senhor possa se revelar, o Senhor possa se mostrar a você. E quando nós falamos, antes de falar sobre o poder de Jesus, eu preciso fazer uma introdução para então falar porque Jesus ele veio e porque ele quer manifestar o seu poder, ou porque ele manifestou e porque ele continua manifestando o seu poder entre nós. Você sabe que quando nós olhamos para o início de todas as coisas, quando nós olhamos para Adão, quando nós olhamos para Eva, nós sabemos que Deus criou o mundo para que o mundo fosse um lar perfeito. Deus criou o homem e Deus não o colocou em uma fábrica, Deus não o colocou em uma indústria, Deus não o colocou em nenhum lugar caótico, em nenhum lugar estressante. Deus colocou o homem em um jardim. Deus colocou o homem em um lugar de descanso, Deus colocou o homem em um lugar de desfrute, Deus colocou o homem em um lugar de vida. Mas depois que Adão e Eva pecaram, e você conhece a história, houve uma mudança no mundo. O mundo mudou, o mundo ficou de ponta cabeça, o mundo virou dos avessos. E o pecado de Adão e de Eva não foram apenas pecado deles, mas se tornou pecado de todos nós, porque a criação passou a imitar Adão e Eva. A desobediência de Adão e Eva foi imitada por toda a criação. E esse lugar, esse lar que era para ser um lugar perfeito, esse lugar se tornou um lugar com doenças, se tornou um lugar com imperfeições, se tornou um lugar com desapontamentos, com fome, com caos. Quando nós olhamos o mundo hoje, nós vemos o caos em que o mundo se tornou. Nós precisamos entender que tudo isso foi uma consequência da desobediência do homem, da mulher e de toda a criação que passou a imitar o primeiro casal. Deus não criou o mundo, Deus não criou o homem para que ele vivesse dessa forma. Mas e daí, devemos nos acostumar com isso, devemos esperar que assim seja. Aí que entra então Jesus. Jesus, ele veio para a terra, ele veio à terra para que ele pudesse de alguma forma, queridos, resolver o problema do pecado. E não só do pecado, mas das consequências do pecado. Então Jesus ele veio para, nesse conflito entre o bem e o mal, entre trevas e luz, Jesus veio então para dar a última palavra. E Jesus ele se tornou um homem como eu e você. Jesus se tornou um homem semelhante a nós, e esse homem semelhante a nós, sendo Deus, se tornou homem. Hoje ele está à direita de Deus, e ele se tornou o meu e o seu advogado. Glória a Deus. E porque nós temos um advogado à direita de Deus, alguém que intercede por nós, alguém que defende a nossa causa, então nós podemos viver nesse mundo, apesar de um mundo caótico, nós podemos viver com esperança. Esperança, escute, de duas formas: esperança futura, esperança para os próximos dias, esperança para os próximos meses, mas nós temos uma esperança eterna, porque todo o caos, todo o sofrimento, todas as dores, todas as lágrimas, um dia não existirão mais, porque nós viveremos com o Senhor eternamente, Ele vai nos redimir. Glória a Deus. Então, por causa de Jesus, você vai olhar para a vida, escute, por causa de Jesus, nós vamos olhar para a vida e nós vamos ver que, apesar de momentos difíceis, apesar de situações impossíveis, nós precisamos olhar elas, por causa de Jesus, como oportunidades para Deus fazer um milagre. Então a enfermidade é uma oportunidade para Deus fazer um milagre por meio de Jesus de cura. A insuficiência financeira é uma oportunidade para que Jesus revele o seu milagre de cura, amém? O seu milagre de provisão, o seu milagre de suprimento. Então nós passamos a olhar para o Senhor, entendendo que por causa de Jesus,
tudo é possível. Milagres nos lembram que para Deus nada é impossível. Amém? E qual é o poder de Jesus? Hoje eu quero falar um pouco sobre o poder de Jesus. Então, primeiramente, eu quero falar do poder de Jesus sobre aquilo que é trivial. E o que é trivial? É algo comum. Então Jesus, ele faz coisas inexplicáveis. Jesus faz coisas, como nós vamos ver, ressuscitar mortos, curar cegos. Mas Jesus faz coisas comuns também. Jesus faz coisas triviais. Logo que Jesus começa o seu ministério, ele é convidado para ir a uma festa de casamento. E ali naquela festa, em Caná da Galileia, só para que a gente possa entender um pouquinho como é que funcionavam as festas elas duravam cerca de uma semana. E nessa uma semana havia celebração, havia comida, havia bebida. As festas eram patrocinadas pelos pais do noivo, então comparecia muitos amigos, comparecia muitos familiares. E nós sabemos, quem já fez uma festa de casamento, uma festa de aniversário, uma comemoração, você sabe que tudo é planejado para que saia de forma o quê? Perfeita, para que não aconteça nenhum problema. Mas se nós olharmos, talvez você já foi em alguma festa que isso aconteceu, ou você já viu aí pela internet. Você conhece a lei de Murphy? Quem já ouviu falar da lei de Murphy? Sabe o que é a lei de Murphy? É aquela coisa, quando você passa manteiga no pão, e o pão escapa da sua mão, você torce para que o lado que está com a manteiga não caia para baixo, mas a lei de Murphy vai dizer que ele vai cair para onde? Para baixo. Essa é a lei de Murphy. A lei de Murphy, ela diz o seguinte: se algo puder dar errado, vai dar errado. Se tiver alguma chance de algo não der certo, vai dar certo. Essa é a lei de Murphy. E ninguém esperava que naquele casamento algo não desse certo. E de fato, alguém não calculou muito bem a quantidade de vinho, alguém não calculou muito bem a quantidade de bebida, e faltou bebida, o que naquela época, hoje já seria uma gafe, mas naquela época muito pior para a cultura que eles viviam. O vinho era a bebida da celebração, o vinho era a bebida da festa. E Jesus está lá, convidado junto com os seus discípulos, convidado junto com a sua mãe. Jesus ainda não é uma pessoa muito popular, ele não é uma pessoa ainda muito conhecida, mas a mãe dele já sabia a promessa que havia sobre ele, e a mãe dele o chama, e depois de uma breve conversa, ele diz: olha, não é chegada a minha hora. Mas Maria deixa aquela situação impossível aos cuidados dele, porque como é que ele vai resolver aquele problema naquela hora? Como é que ele vai comprar vinho para tanta gente? Como ele vai resolver aquela dificuldade? Então lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, verso número 7, Jesus lhes disse, você já deve conhecer a história, eu vou resumir alguns versículos. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então Jesus primeiro diz a Maria: não é chegada a minha hora. Mas depois então ele vê todo aquele clima e ele diz: olha, pegue as talhas eram os vasos que os judeus usavam para lavar as mãos. E então Jesus diz: olha, pegue aqueles vasos, aquelas talhas, encham de água. Versículo 8, então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. O mestre-sala era o responsável, o maître da festa, do casamento. Verso 8, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos o que, irmãos? Os seus discípulos o que? Creram nele. Entenda uma coisa: nos dias de Jesus existiam muitas pessoas que elas eram contratadas, eram pessoas que elas eram usadas para fazer truques de mágica que pareciam semelhantes a milagres. Na cultura grega existiam muitos deuses, você sabe, existia um panteão de deuses.
E todos esses deuses, eles tinham aspectos, eles tinham atuações. E haviam alguns templos, isso existiu desde lá do Egito, em Roma, existiam templos, e esses templos eram muito sofisticados. E para a construção desses templos, eram contratados o que seria hoje arquitetos, mas eles não eram apenas responsáveis apenas com a arquitetura física de um templo, que na maioria das vezes era uma obra magnífica. Eles também eram sábios, que tinham habilidades para que dentro daqueles templos acontecessem coisas que deixassem os frequentadores dos templos abismados. Então, quando você vai estudar a história desses templos pagãos, não eram templos judaicos, depois tampouco cristãos, eram templos pagãos. Quando você vai estudar a história desses templos, você vai perceber que aconteciam coisas aparentemente sobrenaturais, mas nada mais eram do que truques. Então você tinha serpentes que cuspiam fogo, você tinha carruagens que subiam, você tinha deuses que eles derrubavam taças com azeite, com água, e você tinha também alguns truques que eram transformar água em vinho. E isso era feito de uma forma, como eu falei, usando uma engenharia, usando mecanismos. Só que os frequentadores daqueles templos não sabiam. Então eles entravam e eles viam uma serpente cuspindo fogo, eles viam água sendo transformada em vinho, e eles ficavam ali hipnotizados. E eles então entregavam as suas oferendas, e então eles diziam: esse é um Deus maravilhoso, esse é um Deus poderoso. Então não era uma coisa absurda alguém transformar água em vinho. Quando nós lemos aqui, nós pensamos: puxa, uau, Jesus transformou algo em vinho, isso era algo que nunca foi feito. Não, os mágicos, os praticantes de magias, eles já faziam isso, eles já praticavam isso, era algo comum. Porém, qual a diferença de Jesus ter feito para aqueles homens? É que você vai ver no texto que Jesus ele fez isso de uma forma muito simples. Jesus fez isso de uma forma muito comum. Entre as talhas com água e Jesus, não houve nenhum mecanismo, não houve nenhum truque, não houve nenhum aparato. Houve única e exclusivamente o poder de Deus se manifestando. Então, quando nós falamos sobre o poder extraordinário sobre o trivial, nós precisamos olhar para Jesus e perceber que Jesus era um homem simples. Jesus era um homem comum como eu e você, que se movia, que estava numa festa, que estava no meio das pessoas. Mas em segundo lugar, Jesus também, ele manifesta o seu poder extraordinário sobre coisas comuns, porque se nós formos olhar para a festa, qual o problema de faltar vinho? Qual era o problema? Talvez ali os noivos depois ficariam chateados, ficariam envergonhados, e não mais do que isso. Então aquela era uma situação que aconteceu. A festa já tinha decorrido alguns dias, e alguém poderia ter dito: olha, no finalzinho da festa o pessoal bebeu demais e não teve mais bebida, e ponto final. Mas Jesus ama os seus amigos, e ele estava numa festa de amigos, e ele pensou: ainda que seja uma coisa simples para eles, eu vou fazer esse milagre, vou mostrar a minha bondade, vou mostrar a minha misericórdia. Quando nós falamos de milagres, escute, nós sempre pensamos que milagre se trata apenas de algo muito sofisticado, de algo muito grandioso. E às vezes nós pensamos que Jesus ele não está ocupado com aquilo que é trivial nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos que Jesus ele não está olhando para aquilo que é comum, suprir uma pequena coisa, curar uma pequena enfermidade, ou responder uma simples oração. Eu quero que você entenda com o que eu estou dizendo esta noite, que as coisas mais comuns e mais simples da sua vida, Jesus Cristo quer responder para você. Se Jesus não tivesse feito nada, ninguém teria sofrido. Não era algo monumental,
não era algo que traria um grande problema para aquelas pessoas, talvez um desconforto para aqueles noivos. Mas aquela situação que era para ser uma situação embaraçosa, se tornou um triunfo, porque aquele casamento ficou marcado. Foi o casamento em que a água foi transformada em vinho, não como um truque de mágica, mas foi transformada por um homem, que agora a gente não sabe muito bem, eles não sabiam muito bem quem era esse homem. João disse: olha, esse foi um sinal que ele fez. Um sinal do seu poder, um sinal da sua divindade, um sinal da sua glória. Então nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele realiza atos de bondade, e os atos que Jesus realiza de bondade servem para que a fé dos seus discípulos possa crescer e possa aumentar. Em segundo lugar, Jesus tem poder sobre coisas comuns, mas em segundo lugar, Jesus também tem poder sobre a distância. Jesus, ele faz esse milagre, passa algum tempo, esse milagre acontece num lugar chamado Caná da Galileia. A Galileia é uma região de Israel, uma região cercada pelo mar da Galileia. E Jesus não mora em Caná da Galileia, ele está ali, ele é convidado para aquela festa. Mas depois de algum tempo, Jesus, ele retorna para Caná da Galileia. E quando Jesus retorna para ali, queridos, a fama dele já é maior, ele já é alguém mais conhecido. Já sabem que ele é aquele que cura os doentes, ele é aquele que liberta as pessoas endemoniadas. E ao chegar em Caná da Galileia, um homem que está distante, um homem que está em uma outra cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum tem uma distância de Caná da Galileia de cerca de 30 quilômetros. Então, para uma pessoa, não tem carro, não tem ônibus, uma pessoa para sair de Cafarnaum e chegar até Caná, leva cerca de 8 horas a pé. E esse homem, ele está lá em Cafarnaum e ele ouve falar, porque a fama de Jesus está correndo, e ele ouve falar: Jesus está em Caná. E esse homem então resolve pegar alguns dos seus servos. Por que servos? Porque ele é um homem importante, ele é alguém da aristocracia, ele é um homem rico, e além de ser rico, ele é um saduceu. Saduceu era um grupo religioso, daqui a pouco eu vou explicar para você. Era um grupo religioso da época de Jesus, junto com os fariseus, eram grupos distintos, eram os grupos religiosos da época. E esse homem então, aristocrata, saduceu, religioso e oficial do exército, ele resolve sair de Cafarnaum e ir até Caná, viajar 8 horas andando, 30 quilômetros de distância, porque ele tem uma necessidade. E qual a necessidade desse homem? Vamos ler em João 4:46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Então ele é um oficial do rei, um homem importante, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então ele deixa o filho doente em Cafarnaum e ele vai até Caná da Galileia, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia, que é uma outra região, para a Galileia. Foi ter com ele, lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, quer dizer, vamos até lá minha casa, desce da Galileia e vamos até a Judeia, desce antes que meu filho morra. Então Jesus diz: vai. Disse-lhe Jesus: teu filho, o que, irmãos? Teu filho vive. Deixa eu mostrar para você quem é esse homem. Nós não temos o nome dele aí, mas nós sabemos, os estudiosos dizem que ele era um saduceu. Os saduceus eram um grupo de judeus muito conservadores, que eles não acreditavam em nada a não ser no Pentateuco. Eles não acreditavam em milagres,
eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, como nós acreditamos, que naquele dia os mortos vão ressuscitar, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Eles não acreditavam em nada disso. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, eles acreditavam na matéria unicamente. Eles acreditavam em Deus, mas a crença deles de Deus é um pouco semelhante à crença de Deus de algumas pessoas hoje. Tem algumas pessoas que elas se autodenominam deístas. Talvez você já ouviu falar: eu sou deísta. Fulano é deísta. O que é o deísta? O deísta é aquela pessoa que crê em Deus, somente em Deus, mas ela acredita que Deus não tem nada a ver com a vida dela e com o destino dela. Então existe um Deus criador, esse Deus criou o homem, e aí cada deísta acredita que esse Deus criou de uma forma, porém esse Deus não interfere na história humana. Então, o que acontece? Eu sou o protagonista da minha vida, eu que estabeleço o meu destino. Esse é o deísta. Eu faço o meu destino, eu faço as minhas escolhas. Então, se eu prosperar, é por meus méritos. Se eu tiver um problema de enfermidade, isso faz parte do meu destino, isso faz parte da minha vida. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso é a escolha da minha vida, isso é o acaso, isso é o destino, essa é a forma como eu estou levando a minha vida. Esse é o deísta, e os saduceus eram assim. Então, para esse homem ir até Jesus, teve que quebrar seus paradigmas, teve que quebrar suas crenças. Ele teve que mudar a sua estrutura de pensamento em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. Então era algo até irônico um homem ir até Jesus, porque ele era um homem racional. Ele é um homem que essa coisa de milagre, isso é invenção. Você conhece pessoas que são assim? Não acreditam no sobrenatural, acham que tudo é truque. Não acreditam no poder de Deus, não têm fé. Elas acreditam apenas nela, e até elas acreditam em Deus, mas acreditam na força delas. Provavelmente, em algum momento da vida, esse homem falou mal de Jesus, e de repente ele estava até num dos grupos de saduceus, junto lá com os fariseus, que debateu e até que zombou de Jesus. Mas você sabe, irmãos, que tem uma coisa na nossa vida que às vezes acontece, que pode ser uma enfermidade, que pode ser um problema familiar, conjugal, financeiro, que nos torna pessoas vulneráveis. E quando nós temos uma vulnerabilidade, então naquele momento acontece uma oportunidade para que Deus possa agir e manifestar o amor dele, o poder dele, a bondade dele, e a incredulidade do nosso coração seja dissipada, e então a gente conheça um Deus de misericórdia, que se move por meio da fé dos seus filhos e das suas filhas. É nas nossas fraquezas que nós nos voltamos para Deus. É só você perceber o que trouxe você a Jesus. Foram vulnerabilidades, foram vazios existenciais, foram dificuldades, foram problemas, foram crises existenciais, conjugais, financeiras, físicas, que nos traz ao Senhor. A nossa vulnerabilidade é uma oportunidade para que os milagres se manifestem. E novamente agora Jesus vai curar. E lembre-se que eu não estou simplesmente aqui para falar do poder de Jesus, mas eu estou aqui para mostrar quem é Jesus. Eu quero que você conheça Jesus. E Jesus vai curar o filho desse homem. Mas como Jesus vai curar? Como Jesus vai curar? Nós acabamos de ler. O homem chega até ele, e sabe o que Jesus faz? Versículo número 53, coloca lá para nós. Pode voltar, os 50. Isso, pode voltar, os 50. Isso. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho o quê? Vive. Ele vai até Jesus e ele diz: Jesus, desce comigo, vamos lá para você orar pelo meu filho, para que ele seja curado. E Jesus então, ele diz: vai porque o teu filho vive, vai porque o teu filho está curado. Jesus faz isso de uma forma muito simples. Talvez se fosse eu e você, nós levantaríamos a nossa mão, não é?
levantaríamos a nossa mão em direção à pessoa, ou colocaríamos a mão sobre ela, ou então liberaríamos uma palavra profética, não sei, alguma coisa nós falaríamos, nós talvez gritaríamos em nome de Jesus, Senhor, cura. Mas Jesus fez isso de uma forma muito comum e muito simples. Ele disse: vá para casa, que o teu filho vai ficar bem. Eu falo, você acredita na minha palavra, e o seu filho é curado. Olha só, eu falo, Jesus, né? Eu falo, você acredita, e o seu filho é curado. E sabe o que acontece? O milagre da cura acontece. Sabe, irmãos, nós tornamos complicadas as coisas simples. Nós temos dificuldades para acreditar naquilo que é simples. Nós queremos muitas vezes uma pirotecnia, nós queremos muitas vezes ver, nós queremos sentir. Talvez aquele homem esperasse que Jesus fosse até ele com a sua comitiva, com seus discípulos, colocasse a mão sobre a cabeça do menino. Talvez fosse isso que ele esperava, mas ele creu em algo que foi liberado da boca de Jesus. E no versículo 50, pode passar. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, ele foi embora, ele falou: é isso, essa não vai lá não, creia e vá lá. E ele creu e foi embora. E quando ele está voltando 8 horas de caminhada, ele encontra com os seus servos, porque ele é um homem rico, importante, e os servos anunciam que o seu filho vivia, que o seu filho estava curado. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentirá melhor? Veja que ele quer saber, né? Falou: será que foi coincidência? Que horas foi? Que horas que o menino levantou da cama e foi jogar futebol e foi correr na rua? Que horas que isso aconteceu? Aí o pessoal falou: foi ontem, na hora 7ª, a febre deixou ele. 53, com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Você pode dizer um glória a Deus? Nós não podemos, irmãos, complicar aquilo que o Senhor simplificou. Aquilo que o Senhor tornou simples, nós muitas vezes complicamos por causa dos nossos olhos humanos. Nós queremos ver para acreditar, e nós pensamos que as limitações nossas são difíceis para Deus. E veja que novamente João, você vai ler depois o texto, você vai ver que João chama novamente esse acontecimento de um sinal. Ele nem chama de um milagre, ele fala: é um sinal, é algo comum que Jesus faz. E o que nós aprendemos com esse sinal é que para Deus não há distância, não há espaço curto, nem espaço grande. Pode ser que você esteja aqui hoje e alguém na sua casa, na sua família, pode ser que alguém em outra cidade ou até em outro país esteja precisando de uma intervenção milagrosa, sobrenatural, poderosa de Deus. Deixa eu lhe dizer, para Jesus Cristo não há distância. Não há distância, não há lugar. Aquele saduceu rico, aquele homem incrédulo, aquele homem que não acreditava em nada, que não sabia nem o que era fé, ele descobriu que a onipotência, o poder de Deus e a onipresença, a presença do Senhor, ela não está limitada à distância, ela não está limitada a coisas desse mundo, seja 30 quilômetros ou 30 mil quilômetros. Então hoje você pode receber esse poder milagroso do Senhor na sua casa. Você pode receber sobre os seus familiares. Você pode receber sobre alguém que está enfermo, porque para Ele há poder sobre a distância, há poder sobre os quilômetros, há poder sobre os espaços. Para Deus não tem espaço físico, para Deus não tem hora, para Jesus não tem dia ou noite. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Ele tem poder sobre aquilo que é comum. O que é comum Ele pode fazer.
Nós falamos, transforma água em vinho, para nós é algo muito sofisticado, mas para eles na época era algo comum, mostrei para você. Mas ele tem poder também sobre distância, e ele tem poder sobre o tempo, aleluia. Sabe, irmãos, há coisas que elas demoram para acontecer, e o tempo, há o tempo é o tempo. E o tempo, ele tem um poder de, eu vou usar essa expressão, de cimentar a nossa mente, de tal forma, que a gente coloque barreiras e perca a nossa esperança. Quando algo começa a demorar muito, nós pensamos, não vai acontecer mais. Não, eu oro há 10 anos pela conversão do meu marido, 10 anos, não vai acontecer mais. Eu oro há 15 anos por essa cura, não vai acontecer mais. Ou há 20 anos eu espero essa causa, essa bênção financeira, não vai acontecer mais. O tempo, ele tem essa capacidade, ele vai roubando a nossa esperança. Os anos vão passando, e nós vamos pensando, isso não vai se dar mais. Já são 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vamos ver sobre o tempo e o poder de Jesus sobre ele, João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Agora Jesus está numa outra região. Lá na Galileia, nós vimos Jesus em Caná, e nós vimos Jesus agindo na vida de um saduceu de Cafarnaum, é uma região da Galileia. Agora Jesus vai para uma outra região, a Judeia. Na Judeia está Jerusalém. E nas festas judaicas, todos os judeus precisavam ir a Jerusalém para comemorar as festas judaicas. E Jesus, como um bom judeu, ele reúne os seus discípulos e ele vai para Jerusalém, porque vai ter uma festa lá. Verso 2: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, a porta das ovelhas era uma das portas que cercavam Jerusalém. Havia um muro, e nesse muro existiam portas, na cidade velha de Jerusalém, e havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E junto a essa porta havia um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e tinha uma coisa interessante lá naquele tanque. Naquele tanque ficava uma multidão de enfermos, cadê o versículo? Cegos, coxos e paralíticos. Os estudiosos dizem que aquele tanque era um sanatório. Você já ouviu falar o que é um sanatório? O sanatório era um lugar muito usado no passado, na antiguidade, onde as pessoas que eram doentes, as pessoas que eram enfermas, elas eram lançadas nesse lugar para ficar afastadas das demais pessoas. Então eram pessoas improdutivas, elas não podiam trabalhar, elas não podiam criar família, então elas eram relegadas àquela situação. Então, praticamente, estavam ali pessoas inválidas, cegos, coxos, paralíticos, e a Bíblia diz, pessoas enfermas. Mas havia uma outra coisa que acontecia lá naquele tanque. Aquele tanque ficava, como eu disse, em Jerusalém, bem perto do templo, que era o templo dos judeus, que foi construída por Herodes. Então era próximo do templo. Quem já foi em Jerusalém, nós já fomos lá 2 vezes, e quem sabe voltaremos um dia, em nome de Jesus. Alguns irmãos aqui já foram com a gente, sabe que nós fomos lá nesse tanque. E é interessante que esse tanque, na época, havia uma superstição. Qual era? Acreditava-se que as águas desse tanque se moviam, e as pessoas que mergulhavam naquele tanque eram curadas. Essa era a superstição da época. Não era uma coisa divina, não era Deus que fazia isso, era superstição. Porque os gregos acreditavam em um Deus, o nome desse Deus era Asclépio, é um
nome esquisito, né? Mas ele era conhecido como Deus da medicina e o Deus da cura. Então as pessoas, elas ficavam no tanque porque um dia alguém contou uma história, que as águas mexeram lá e a pessoa entrou na água, saiu e ficou curada. Então juntava, além das pessoas doentes, porque elas eram relegadas, elas ficavam ali esperando que acontecesse isso. E esse cara está esperando há quantos anos, irmãos? 38 anos, quase 4 décadas que ele está esperando por um milagre. Agora, o que Jesus vai fazer ali? É interessante que Jesus ia a lugares que chocavam os judeus religiosos. Jesus frequentava lugares em que os judeus se sentiam desconfortáveis, porque ele ia no lugar dos doentes, ele ia no lugar onde existia uma idolatria ali, onde as pessoas invocavam, talvez esse cara aqui que vai ser curado, talvez ele clamou muitas vezes: Deus, Asclépio, mexe essas águas para mim descer, para mim chegar até lá e ser curado. E diz aqui o texto que Jesus perguntou para ele: quanto tempo você está aí? E ele diz: olha, eu estou aqui há 38 anos, mas por que você não foi curado ainda? Ele diz: é porque ninguém me leva lá na água para ser curado. Mas a gente não sabe se nesses anos a água moveu ou não moveu. Verso número 5, vamos ler. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que você imagina que ele respondeu? Sim ou não? Olha a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí então Jesus olha para ele, e mais uma vez, de uma forma simples e comum, Jesus não fez nenhum alarde, Jesus não gritou, Jesus não levantou as mãos. Jesus, versículo 8, então lhe disse Jesus: ei, levanta daí, pega a tua cama e vai embora. E levanta e anda. Verso 9: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Você está entendendo quem é Jesus? Você está conhecendo um pouco mais de Jesus hoje? É Ele. E agora Ele nos mostra que Ele tem poder sobre o tempo, que 38 anos de espera para Ele não é nada, porque Ele resolve assim, no estalar de dedos. Verso número 10, o 9 termina dizendo que aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados, ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Para o judeu não podia sábado fazer esforço nenhum, carregar a cama nem pensar, era lei guardar o sábado. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Então os religiosos: quem é esse cara que te curou? Quem mandou você dia de sábado tomar leito para trabalhar? Isso não pode, a lei não deixa. Verso 13, isso que para mim é o mais engraçado de tudo: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Irmãos, quando eu leio isso, eu fico extremamente apaixonado por Jesus, porque Jesus não era uma celebridade, Jesus não buscava a exposição da mídia da época, Jesus não queria estar nas capas, Jesus não queria ser reconhecido pelas pessoas. Jesus estava ali por causa do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. E quando esse homem entra no templo, quem está lá no templo? Jesus. O verso 14 diz que Jesus o encontrou no templo. Jesus simplesmente diz para ele: levanta daí, pega o teu leito. E os músculos, os nervos, as pernas dele ganham força.
Ele podia ficar mais 40 anos lá naquele sanatório. Ele podia ficar esperando de uma forma supersticiosa que aquele Deus removesse as águas. Mas Jesus o tirou dali. E a partir de agora, irmãos, sabe o que acontece? As pessoas estão olhando para Jesus e estão entendendo, Ele não é uma pessoa comum. Ele não é só um rabi, Ele não é só um mestre, tem algo a mais nele, e nós hoje sabemos que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Você precisa entender isso, porque o mundo hoje vai querer mostrar Jesus como homem comum. Nós temos muitas figuras a respeito de Jesus. Há pouco tempo atrás quiseram mostrar Jesus gay. Você viu? Jesus gay, Jesus homossexual, Jesus travesti. Uma afronta, uma blasfêmia. Mas já quiseram mostrar Jesus como um revolucionário. Já quiseram mostrar Jesus como um grande sábio, um grande mestre, um homem inteligente, um homem capaz. Já quiseram colocar Jesus no mesmo patamar de Buda, de Kardec e de outros nomes. Não, Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Deus que se fez carne. Deus resolveu vir à terra, e Ele veio para resolver definitivamente o problema do pecado. Ele veio para dar a vida dele por nós. Ele veio como Salvador, mas Ele veio como um homem comum para manifestar o poder dele. E hoje todo aquele que crê nele é salvo, e salvo eternamente. Mas todo aquele que crê nele também recebe o seu poder, e pode receber um milagre, pode receber uma intervenção. Então não deixe que a sua esperança seja roubada. Não deixe que o tempo venha cimentar a sua mente, e você caia na desesperança, você caia no amargor da vida, você caia num pessimismo de enxergar a vida é a si mesmo, e nada de bom mais pode acontecer. Não, o tempo tem essa capacidade de nos tornar muitas vezes pessoas insatisfeitas com a vida. Mas quando nós olhamos para o tanque de Betesda, nós vemos que Ele é capaz de mudar histórias e de mudar situações que já existem há longos e longos anos. Por isso você pode continuar crendo. Eu estou aqui como um profeta de Deus, como homem de Deus, para dizer para você: continue crendo, não desista. Para Ele não há distância, para Ele não há tempo, para Deus nada é impossível. Se você crê nisso, aplauda a Jesus. É para Jesus, não é para o pregador. E eu quero terminar, meu tempo já acabou, mas eu vou terminar falando do poder de Jesus sobre a insuficiência. O poder de Jesus sobre aquilo que falta. Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua fazendo sinais. E agora os sinais, eles vão se tornando sinais mais complexos. Eles vão se tornando sinais mais poderosos, porque Jesus ele vai se revelando por etapas. Passa algum tempo, e Jesus ele está lá na Galileia, e ele chama os seus discípulos para subir o monte. E ele então diz: olha, eu vou ensinar algumas coisas para vocês, eu vou compartilhar a respeito do reino de Deus com vocês. Mas como Jesus já é uma pessoa popular, como Jesus é uma pessoa de muita fama, descobrem para onde Jesus vai, e uma multidão resolve segui-lo. E é interessante que essa multidão resolve segui-lo, e ela não leva nada, não leva comida, não leva nada para beber. Talvez porque já imaginasse que Jesus ia prover alguma coisa, que Jesus ia fazer alguma coisa. E Jesus então está pregando, Ele está ensinando para os seus discípulos, mas tem uma multidão muito grande reunida. Diz que se reúnem 5.000 homens, 5.000 pessoas, mais as suas famílias naquela montanha. E Jesus prega 1 hora, 2 horas, Jesus prega 8 horas, Jesus está ensinando. Não é como a gente aqui, 40 minutos, 50 minutos, senão a gente fica cansado. Não, era dias ministrando, era dias pregando.
Mas Jesus olha para as pessoas e Jesus diz: o que é que eles vão comer? O que é que eles vão beber? E Jesus então chama um discípulo, o nome dele é Filipe. E Jesus então diz para Filipe, João 6, versículo 6, João diz assim, Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe. Antes de Filipe responder, deixa eu falar. Jesus vai para ele e diz assim: olha, a gente tem que dar comida para eles, eles não podem ir embora sem comer, porque se eles forem embora sem comer, vão desfalecer no caminho, vão desmaiar, tem criança, tem senhora aí, dá alguma coisa de comer para eles. Então Filipe pensa, e a calculadora mental de Filipe começa a ser usada, e ele imagina 5.000 homens, com as suas mulheres, 10.000 pessoas, tem aí algumas famílias que têm filhos, vamos colocar aí mais umas 2.000 crianças, deve ter aqui umas 10, 12.000 pessoas, como é que a gente vai dar de comer para todo esse povo? E aí Filipe então responde, verso 7, não lhes bastariam 200 denários de pão? Só para você entender, 200 denários equivaleria a 8 meses de salário de um trabalhador comum. Então Filipe calcula e ele pensa: se a gente juntar, sei lá, vamos dizer hoje, pelo salário mínimo, 1.000 e poucos reais, se a gente juntar 8.000 reais, não é suficiente para todo mundo comer, não vai dar para alimentar todo mundo, ninguém, vai ter gente que não vai ganhar o seu pedaço. Será que essa foi a resposta correta de Filipe a Jesus? Não era isso que Jesus esperava. Sabe, irmãos, nós lidamos com a insuficiência, nós lidamos muitas vezes com a falta, mas nós precisamos entender que nós que nos tornamos discípulos do Senhor, há uma promessa de que o Senhor vai nos suprir sempre, sempre Ele vai nos suprir. E a resposta correta de Filipe não deveria ser uma resposta racional: talvez 8 meses de salário pague. A resposta de Filipe deveria ser aquela resposta: olha, eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito em você, Jesus, eu sei que você vai pensar em alguma coisa, eu sei que você vai fazer alguma coisa. Não foi essa a resposta dele. Então outro discípulo, no meio desse acontecimento, tem um outro discípulo, o nome dele é André. E André, quando Jesus disse: olha, vamos dar de comer para esse povo, Filipe foi calcular. Filipe era o frio, calculista, André era o proativo. E André resolveu sair no meio da multidão. Ele falou: deixa eu ver, vai ver o pessoal tem lanche, a gente junta alguma coisa. E diz que André voltou e só encontrou um menino, um rapaz. Verso número 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Quantos pães? E 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar. Antes de eu falar do milagre, eu quero exaltar a qualidade desse rapaz. Alguém que resolveu oferecer sua lancheira, alguém que resolveu oferecer um pouco do que tinha. E você vai entender que quando nós oferecemos o pouco que nós temos, é sobre isso que Deus faz o milagre da multiplicação. O pouco de fé que nós temos, o pouco de esperança que ainda nós temos, o pouco de confiança que nós ainda temos quando nós oferecemos, o pouco de oração que ainda há dentro de nós e nós oferecemos ao Senhor, é sobre esse pouco que Ele multiplica, é sobre esse pouco que Ele faz o milagre. Então Jesus diz para eles: olha, faça o povo assentar-se. E o povo se assenta. Os discípulos vão lá, uma logística, organiza, faz roda, família fulano, família tal, senta aqui, e eles estão esperando. E de repente Jesus dá graça por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega aquele pão e ele começa a partir.
Ele começa a pegar pedaços de peixe e ele começa a entregar para os discípulos. E os discípulos vão indo lá nas rodas, vão indo nos grupos e vai dando pão, e vai dando peixe. E Jesus vai dando para os discípulos, e vai dando de novo, e vai dando de novo, e vai dando de novo. E os discípulos vão levando. E tem uma hora que os discípulos voltam e dizem: mas Jesus, todo mundo já comeu. E aí Jesus fala: não, deixa eles comerem até que eles fiquem muito satisfeitos. E eles levam mais um pouco. E daqui a pouco eles voltam dizendo: Jesus, ninguém aguenta mais, está todo mundo muito satisfeito. E aí os discípulos, eles vão calcular, e sobra uma quantidade de pães, sobra uma quantidade de peixes. E Jesus, escute aqui, eu estou terminando. Jesus diz assim: olha, vocês vão pegar agora, verso 12, quando já estavam fartos. Porque com Jesus é assim, com Jesus é fartura, não é contado. Com Jesus sobra. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, que nada se perca. E quando você vai ler o texto, eu não coloquei aí, mas quando você vai ler, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pão. E esse cesto no original é uma palavra que ela significa uma bolsa que as pessoas elas levavam quando elas iam viajar. E elas colocavam as suas provisões, água, comida, alimento, para que elas fizessem viagens. Lembre-se que eu falei, não, as distâncias são longas e não existe meios de transporte. Então a pessoa viajava 8 horas, 10 horas, um dia andando, e dava fome, tinha que comer. Então sobraram 12 cestos, 12 bolsas. Por que 12? Porque era exatamente o número dos discípulos. Sabe o que Jesus quis mostrar? É que quando nós seguimos a Ele, Ele vai ser o nosso supridor, Ele vai ser a nossa providência. Quando nós dedicamos a nossa vida a Ele, quando nós servimos ao Seu reino, quando nós servimos a Sua obra, quando nós fazemos a Sua vontade, Ele vai nos suprir, Ele vai nos guardar, Ele vai prover todas as coisas na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos. Nada vai faltar a nós, irmãos. Essa história dos homens de Deus, essa história das mulheres de Deus, o que nós temos nunca vai ser suficiente. Por mais que você trabalhe, por mais bens que você tenha, o que nós temos para oferecer para Deus é sempre muito pouco. Davi, quando ele foi ofertar, ele disse para Deus: como eu posso dar algo para o Senhor? Tudo que eu vou dar para o Senhor é tão pouco, tudo que eu vou dar para o Senhor é muito pouco, o Senhor que me deu tudo. É sempre pouco que nós temos para oferecer. Mas nós aprendemos com esse milagre que a responsabilidade de provisão não é nossa, a responsabilidade de provisão é de Deus. Nós estamos em um momento do mundo, nós estamos em um momento do nosso país, da economia global, tão difícil, tão complicado, e nós não sabemos o que está por vir. A nossa esperança é sempre a melhora, mas independente das políticas, independente daquilo de natural que virá acontecer, e tomara que aconteçam coisas boas, nós só precisamos acreditar que a nossa provisão vem de Jesus Cristo, vem dele, e que nós apenas temos que dedicar o pão que nós temos e o peixe que nós temos, dedicar o nosso talento para o Senhor, dedicar o nosso dom, dedicar os nossos recursos, dedicar as nossas habilidades. O milagre da suficiência, o poder de Jesus sobre a insuficiência, é um milagre em que Ele nos ensina: olha, você cuida da adição e eu cuido da multiplicação. Então você oferece o que você tem, que é pouco para Deus, mas Ele faz com que o que você tem se multiplique. Nós estamos começando um novo ano, nós vamos tomar ceia agorinha, já já, primeira ceia de 2021.
Mas o que nós temos para oferecer para o Senhor nesse ano? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu dom, do seu talento, do seu potencial, das suas habilidades. Oferecer para glorificar o nome de Jesus, oferecer para falar do amor de Deus, para testemunhar, para contar as pessoas que você conhece, para contar as pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. O que você tem feito para oferecer, o que você tem feito para mostrar a Jesus às pessoas? O que nós temos feito para levar Jesus às pessoas? Isso não se restringe a esse templo, porque aqui há um limite de atuação, mas aí fora, onde moramos, trabalhamos, convivemos, estudamos, nos lugares que frequentamos, nós podemos colocar os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos potenciais, nós podemos colocar na mão do Senhor, e saber que Ele vai multiplicar, para que o nome dEle seja glorificado. Qual milagre você está precisando nesse 2021? O seu milagre depende da distância? O seu milagre depende do tempo? O seu milagre tem a ver com algo comum, trivial? O seu milagre tem a ver com a insuficiência, porque lhe falta alguma coisa? Jesus, Ele está vivo e Ele está aqui para isso. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora. Faça a sua oração. Mais uma vez, que a máscara não te impeça de falar com o Senhor. Não te cale. Fale com o Senhor. Fale com Ele agora. Fale com Ele. Diga para Ele qual a sua necessidade. Diga para Ele qual momento da sua vida que você está vivendo, a área da sua vida que você está vivendo. Há poder sobre o tempo, há poder sobre qualquer distância. Há poder sobre coisas muito comuns. Às vezes é uma coisa muito pequena, mas que você nunca orou. E que você falou, puxa, eu vou pedir isso para Deus. Pede porque Ele dá. Às vezes é algo que você tanto anseia, tanto deseja. Ele é capaz de dar, Ele é capaz de fazer. Ele está aqui. Ele está aqui para libertar pessoas, Ele está aqui para curar. Ele está aqui para suprir, Ele está aqui para prover, Ele está aqui para operar um milagre. Ele está aqui para fazer de novo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar essa canção, depois eu quero orar mais uma vez com você. Jesus maravilhoso, aleluia. Misericórdia, graça e luz. O pecado, ele fez com que a vida se tornasse difícil. E por causa do pecado nós passamos a enfrentar situações humanamente impossíveis. Mas quando Jesus ele vem à terra, ele resolve a questão do pecado. E ele então se apresenta como aquele que tem poder sobre o impossível, sobre o improvável, sobre o inusitado. E aqueles problemas da nossa vida que parecem ser impossíveis, agora para Deus eles se tornam possíveis.
eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos e de uma forma muito simples, nós agora usarmos a fé que Ele nos deu para recebermos o nosso milagre, para recebermos provisão, para recebermos cura, para recebermos uma resposta, uma liberação. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Aquele homem disse a Jesus o que ele queria. Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? E hoje eu posso ouvir Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? O que você crê que Ele pode fazer? Diga para Ele agora. Feche os seus olhos e diga para Ele o que Ele pode fazer. Salvar os seus filhos, salvar o seu cônjuge, libertar você de um vício, curar você de um diagnóstico improvável, abrir uma porta de trabalho, de emprego, trazer paz, dar uma noite de sono tranquila. Jesus, Tu tens poder sobre o tempo, Tu tens poder sobre a insuficiência, Tu tens poder sobre a distância, Tu tens poder sobre aquilo que é comum e trivial. O que queres que eu te faça? Talvez seja entrar em uma faculdade, ser aprovado em um concurso público, ter algo na sua casa que hoje você não tem, às vezes um alimento, às vezes uma provisão material que está faltando. Ele transformou água em vinho, Ele trouxe alimento, Ele olhou com bondade para os amigos dele. Ele não quis que os amigos dele ficassem frustrados e decepcionados. É esse Jesus que eu amo, é esse Jesus que nós invocamos nessa noite. Pai, por meio de Jesus, faz milagres em 21. Faz muitos milagres nessa igreja, Pai. Pai, em 2021, manifesta o Teu poder entre nós. Pai, em 2021, visita essa congregação, Senhor. Visita as casas, os lares, as famílias. Pai, nesse ano revela Jesus a nós. Nós queremos conhecê-lo, Senhor. Jesus, nós queremos Te conhecer. Jesus, nós não estamos atrás de um milagre, nós estamos Te buscando, nós queremos Você, nós queremos permanecer em Você, Jesus. Jesus, toque nos que estão doentes nessa noite com cura. Toque nos que estão oprimidos pela depressão, pelo medo, pela angústia, pelo trauma, pela apatia. Toque, Senhor, no coração daqueles que estão frios, indiferentes, se tornaram pessoas apáticas, se tornaram pessoas distantes de Jesus. Jesus, manifesta o Teu poder entre nós. Manifesta o Teu poder sobre nós. Nós invocamos o Teu nome, Jesus. Aleluia.
do Senhor. Quão grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Misericórdia, graça e luz. Com os olhos fechados, eu quero fazer um convite para você que está aqui ou para você que está na sua casa nos assistindo. Para você hoje que deseja entregar o seu coração a Jesus. Para você hoje que deseja ser salvo e ter o perdão dos seus pecados. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do homem. Jesus é o Salvador do mundo. Se você hoje ouviu, reconheceu a respeito de Jesus e sabe que precisa dele e não fez isso ainda, aí onde você está, faça comigo essa oração de entrega a Jesus, essa oração de salvação, essa oração em que você diz: eu não tenho nada, eu só tenho pecados, mas eu sei que Jesus me ama, e eu quero perdão, eu quero a salvação que vem dele. Se você hoje quer fazer essa oração, diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador, mas que você se tornou homem, veio a esse mundo, foi à cruz e derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados e me salvar. Eu te reconheço hoje, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Se você fez essa oração comigo, aqui no prédio da Manaim, levante sua mão, eu quero orar por você. Quem fez essa oração, levante sua mão. Isso. Fique com a sua mão levantada. Se você está nos assistindo em sua casa e fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, levante sua mão. Se você esta noite quer reconciliar-se com o Senhor, estava afastado, distante, e hoje você diz: eu preciso voltar para Jesus, eu preciso viver novamente para Ele, com Ele, você pode levantar sua mão também. Aleluia. Senhor, esses que estão orando conosco nessa noite, que você possa salvá-los, transformá-los, escrever o nome deles no livro da vida, e que eles façam agora parte do teu reino, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós vamos participar da ceia do Senhor. Se você já é batizado nas águas, já é salvo em Jesus, você vai pegar o seu cálice agora,
Quem não pegou ainda, dirija-se à entrada do prédio para pegar. E nós vamos participar do pão, participar do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem aí em sua mão o que representa o corpo de Cristo. O pão. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou pão. E ele fez algo que nós vamos fazer agora, ele deu graças. E quando ele deu graças, ele disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que é dado por vós. O corpo dele foi nos dado. Ele deu a sua vida por nós. Esse Jesus é a causa de nós estarmos aqui. Nós não podemos esquecer que o principal da reunião não é a música, não é quem prega, não as pessoas que nós vemos, a iluminação. Não. O centro da reunião, o motivo de nós estarmos aqui é Jesus Cristo, é o Salvador. Hoje nós não vemos Ele, mas você sabe que um dia nós vamos estar junto com Ele. E Ele deixou o mandamento que nós tomássemos a ceia, até o dia que nós vamos sentar na mesa, naquilo que é chamado na Bíblia das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva, a igreja, com o noivo Jesus Cristo. E nós vamos ser servidos pelo próprio Jesus. Hoje nós imaginamos, hoje pela fé nós conhecemos um pouquinho. Paulo disse que nós conhecemos ainda de forma imperfeita, nós ainda conhecemos como um espelho a glória do Senhor, mas um dia nós o veremos como Ele é. E por isso a ceia, para que nós não esqueçamos que a razão da nossa fé é Jesus. Senhor, nós te damos graças pelo pão, o pão que foi partido por nós, o pão que é o corpo, que naquela cruz foi moído, que sofreu dores, sofreu enfermidades, febre, chagas, para trazer cura, perdão, reconciliação e principalmente paz. Isaías disse que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi afligido. Jesus foi estressado pelas dores na cruz, para que nós possamos ter paz hoje, amados. Alguém sofreu pela nossa paz. Obrigado, Jesus. Que ao comermos desse pão, o nosso corpo seja renovado. Que ao comermos desse pão, a nossa esperança seja renovada. Não a esperança simplesmente em dias nessa terra melhores, mas também a esperança eterna de que um dia estaremos assentados com o Senhor para a eternidade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Coma do pão. A presença de Jesus enche esse lugar.
presença de Jesus enche os nossos corações. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nós hoje olhamos para uma cruz vazia. Ele ressuscitou. O sangue dele foi derramado na cruz por nós. Diz a Bíblia que depois que ele tomou o pão, partiu, comeu, ele também pegou o cálice, deu aos seus discípulos e ele disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Sabe, irmãos, quando nós tomamos o cálice, nós estamos dizendo que nós vamos permanecer no Senhor, e o Senhor vai permanecer em nós. Essa é a primeira ceia de 21, e é uma ceia especial, porque você tem aqui a oportunidade de dizer: Senhor, mais um ano que eu vou permanecer em você, mais um ano que eu não vou te deixar. Pode vir tribulações, circunstâncias, pressões, dificuldades, mas eu vou te servir, eu vou viver para ti nesse ano. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, tudo que vocês pedirem, eu farei. Olha o segredo, irmão. Não é o quanto nós oramos, jejuamos, ofertamos, não, mas é o quanto nós permanecemos em Jesus. Então as nossas orações serão ouvidas. Senhor Jesus, nós queremos permanecer em você nessa noite e durante todo esse ano. Nessa primeira ceia de 2021, nós renovamos a nossa aliança. Nós afirmamos, nós dizemos que nós não temos para onde ir, Jesus. Tu és nosso e nós somos teus. E que nada, Senhor, pode nos separar do seu amor. Temos um advogado à sua direita, Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiação pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Renove a sua aliança com o Senhor para mais um ano. Tome desse cálice em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Você pode durante alguns minutos encher-se do Espírito Santo. Faça isso agora. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Senhor. Se renove para uma semana que virá. Se renove para os desafios que surgirão, para as batalhas que acontecerão. Se renove em Jesus. Se renove nele. Aleluia. Aleluia. Se encha de Jesus, se encha do Senhor, se encha dEle, se encha da presença dEle, se encha do poder dEle. Eu sinto a presença do Senhor Jesus essa noite. Ainda que não sentíssemos, nós cremos. Mas irmãos, há uma presença marcante do Senhor nessa noite. E eu gostaria que você pudesse se encher dessa presença. O nome de Jesus levanta os
Glória a Deus. Você pode sentar por mais um momento. Nós vamos para a parte final do nosso culto. Onde nós vamos contribuir com os nossos dízimos, contribuir com as nossas ofertas. Mas antes disso eu quero compartilhar brevemente com você algo a respeito do dízimo, porque nós estamos começando o ano e há momentos que são momentos importantes para nós firmarmos valores que nós cremos, firmarmos aquilo que nós entendemos, e não só entendemos, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então eu mandei para a projeção, não sei se tem aí um slide que fala isso. Obrigado, queridos. Rápido, irmãos, já terminando o culto. Mas o dízimo é uma prática bíblica, como outras práticas que nós devemos observar. Por exemplo, congregar é uma prática bíblica. Então você sabe que há pessoas que elas ficam meses sem congregar, elas estão transgredindo uma prática bíblica. Ainda que a gente tenha culto em casa, né, tem pessoas nos assistindo aqui, mas é claro que a gente está numa época assim diferente, e há pessoas que estão impossibilitadas de estar no culto, por causa da pandemia. Mas se não há essa impossibilidade, nós temos que congregar, porque é uma prática bíblica. Orar é uma prática bíblica também. Você vai ver que Jesus, ele falou muito sobre a oração, sobre o jejum, sobre o perdão. São práticas bíblicas e nós precisamos sempre relembrá-las. E o dízimo também é uma prática bíblica. O dízimo, quando nós falamos, cria muita polêmica, porque há pessoas que dizem, mas o dízimo é uma coisa da lei, hoje nós não estamos mais na lei. Então você vai ouvir muita gente aí, principalmente nas redes sociais, nos YouTubes da vida, você vai encontrar muita gente falando de uma forma contrária aos dízimos, e você já sabe por quê, eu não preciso gastar tempo a respeito disso. Então nós precisamos, em primeiro lugar, saber que é uma prática, mas ter base bíblica para isso. Então o dízimo, em primeiro lugar, ele antecede a lei. Pode ir passando, por favor. Isso, em primeiro lugar, a prática do dízimo antecede a lei. Então quando alguém fala assim, o dízimo é da lei, e hoje nós estamos na graça, no Novo Testamento, aí você já sabe responder para a pessoa, não, o dízimo, ele existe antes da lei. O dízimo está presente entre o povo de Deus desde os tempos mais antigos, desde os tempos mais remotos. Você vai ver Abraão, eu não vou ler todos os textos, mas à medida que eu for falando, vai colocando os textos para os irmãos confirmarem, porque eu quero ser breve aqui. Lá em Gênesis 14, 20, eu vou falando, você vai lendo aí. Você vai ver que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, antes da lei. A lei só vem em Moisés. Depois você tem Jacó. Lembra aquele voto que Jacó fez lá em Betel? Gênesis 28. Então ele disse, olha, se Deus me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Então muito antes da lei ser instituída, Jacó, ele já deu o dízimo. Aí chega a lei, porque a lei é dada a Moisés. E a lei, ela aparece para sancionar a prática do dízimo. Então aquilo que já existia, mas não estava organizado, não estava sancionado, existia porque as pessoas conheciam o coração de Deus, né? Quando Abraão, ele entendeu que ele devia dar o dízimo para Melquisedeque, algo que ele teve uma revelação incrível, que abençoou todas as gerações dele, na lei isso é ratificado. Isso agora é sancionado lá em Levítico 27, 32, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo. O que é santo? É algo separado, irmãos, é algo consagrado. A gente ensina os nossos filhos a não mexer naquilo que não é deles, sim ou não? Sim ou não? Nós ensinamos, olha, vai para a escolinha, não pega lápis que não é seu, não pega a borrachinha do amiguinho, a gente ensina, não ensina? Ensina.
porque aquilo tem um dono, aquilo tem um proprietário. Então o dízimo tem um dono, 10% da nossa renda tem um proprietário, é de Deus, foi estabelecido que assim seja, na lei, foi ratificado. E quando nós transgredimos uma lei, é pecado. Lá em 1 João 3,4 diz isso. A gente não fala muito isso, mas é bíblico, está escrito. Porque a gente pensa assim, eu não dou dízimo, mas tudo bem, Deus me ama mesmo assim, e eu estou perdoado, mas o pecado tem sempre uma consequência. E 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se a lei dizia que nós deveríamos dar o dízimo, e nós não damos o dízimo, isso é uma transgressão da lei, e se constitui, então, em pecado. Em terceiro lugar, a prática do dízimo, ela está presente em toda a Bíblia. Então, se você for ler os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, o Pentateuco, né, que foi dado a Deus, foi dado por Deus a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E nós vamos ver que também isso está escrito nos evangelhos. Então aí nós já estamos falando do Novo Testamento. Nós já estamos falando da nova aliança. Mateus 23, Jesus fala sobre dar o dízimo. E lá em Hebreus 7:8 também fala a respeito disso. Então a escritura é clara que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então mostrei para você, antes da lei, ratificado na lei, em todas as escrituras, de Gênesis até o fim das escrituras, nós temos o dízimo. E em último lugar, irmãos, a prática do dízimo, ela foi sancionada por Jesus. Isso é muito importante, porque se Jesus não tivesse confirmado o dízimo, haveria evidentemente que defensores, teólogos, e principalmente aquelas pessoas que não gostam de contribuir, que elas diriam, mas Jesus não falou do dízimo. Então a lei falou, o antes da lei falou, mas Jesus não, então não deve dar o dízimo. Sabe que há muitas pessoas hoje levantando essa bandeira, dizendo, não, você dá uma oferta quando você quiser, você dá uma cesta básica, você ajuda uma instituição, já é suficiente. Não, Jesus falou, Mateus 23, tem aí? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, se a gente para aqui, tem pessoas que leem esse versículo, elas dizem assim, olha, Jesus falou mal do dízimo. Jesus repreendeu os fariseus porque eles davam dízimo de tudo, mas eles eram pessoas que não praticavam toda a lei, porque eles deixavam a justiça, a misericórdia e a fé, que fazia parte da lei. Ser justo, ser misericordioso, fazia parte da lei. E então alguém pode dizer, Jesus repreendeu, aí ele então continua, ainda bem que ele continuou, deveis porém fazer estas coisas, quer dizer, exercer justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. O que são aquelas? Os dízimos que eles davam, da hortelã, do endro e do cominho. Então o que Jesus faz é sancionar, é dizer, olha, o dízimo existe antes da lei, o dízimo foi ratificado na lei, todas as escrituras falam sobre o dízimo, e eu também estou sancionando a lei. Aqui na igreja, nós temos um envelope de dízimo, que você pega, estou explicando porque começamos o ano, tem pessoas novas na igreja, você pega o envelope, você coloca o seu nome, você coloca o seu dízimo dentro, você entrega aqui no gasofilácio, a contabilidade, a tesouraria da igreja vai dar baixa, depois o seu envelope vai estar lá no painel. E por que nós fazemos assim? Porque toda igreja é como uma casa. Você precisa saber quanto você ganha e quanto você pode gastar no mês, para você não falir, não quebrar, não entrar no vermelho. A igreja é a mesma coisa.
Então nós precisamos saber quem são os dizimistas da igreja, quanto nós temos, para que a gente faça investimentos, para que a gente possa pensar no futuro, para que a gente possa planejar algumas coisas que nós queremos fazer. Mas se você é uma daquelas pessoas que você diz assim, olha, eu não quero colocar o meu nome no painel, eu não quero ter o meu envelope, mas eu quero mesmo assim ser o dizimista, você pega o envelope em branco e coloca o seu dízimo dentro. O que você não pode é ficar sem dizimar. Amém? Porque já ouvi pessoas dizendo, não, eu não dou dízimo porque eu vou colocar meu nome, eu não quero que vejam meu nome. Então você não coloca o seu nome, você coloca no envelope. Ou melhor ainda, você pode ir direto lá na conta bancária da igreja e depositar o seu dízimo, fazer uma transferência diretamente. Agora é o Pix, né? Você pode fazer também. Não há desculpas, irmãos, para a gente não contribuir, a não ser uma decisão ou não da nossa parte. E é importante, por fim, eu achei muito interessante, eu não sei se foi nessa semana, mas uma jovenzinha aqui da igreja, eu achei a postura dela muito interessante. Eu não pedi autorização dela, então não vou falar o nome dela, de repente ela não quer que fale. Mas alguém colocou no Facebook uma postagem assim, a postagem dizia assim, era uma padaria, né? Tinha uma cesta de pães, e estava escrito assim, ao invés de você dar o seu dízimo para o seu pastor, compre de pão e distribua aos pobres e mande o seu pastor trabalhar. A postagem dizia isso, porque você sabe que tem muita coisa nesse sentido aí fora, né? Porque o dízimo é aquilo que o ímpio e o crente carnal é a pedra no sapato. Você sabe que tem muita gente que não converte por causa dessa pedra de tropeço, né? Que se tornou o dízimo para muitas pessoas. E como se a postagem dizia isso, como se pastor não trabalhasse. Quem conhece a vida de um pastor, a rotina de pastores, sabe como é que funciona. E não vou eu aqui ficar justificando se pastor trabalha ou não, em quanto tempo trabalha, porque quem conhece a nossa vida sabe disso. E essa jovenzinha da igreja, ela pegou e ela escreveu, ela compartilhou aquilo e ela escreveu, olha, alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas ela colocou assim, olha, o dízimo está na Bíblia, o dízimo é de Deus, como toda casa que precisa de dinheiro para água, luz, impostos, etc, 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 a igreja também precisa, e ponto final. E eu achei aquilo, irmãos, de uma ousadia muito grande, porque quem entende, quem está nas redes sociais, Instagram, Facebook, sabe que dependendo daquilo que você publica, né, vem uma série de pessoas metendo a lei em você. Hoje existe o tal do cancelamento e acabam com você. Então tem muitos crentes que têm vergonha, inclusive aqui da igreja, de dizer que vem na igreja, de postar uma foto do culto, de postar uma foto de Jesus, porque tem vergonha. E uma adolescente falar aquilo e falar do dízimo, eu achei de uma coragem que eu acho que foi uma lição para dezenas de pessoas, dezenas de adultos. Porque quando alguém às vezes fala para a gente, você vai na igreja, você é dizimista, a gente tenta sair, né, desse espaço incômodo, quer dizer que nós posicionamos no dízimo, porque no trabalho o pessoal persegue, vai tirar sal, você vai dar dinheiro ao pastor, olha lá o carro do pastor. Esses dias uma pessoa, aqui na nossa live, a gente tem uma live, eu estou até com a live aberta aqui também, aí uma pessoa colocou assim na live, eu pregando, aí quando eu cheguei em casa eu vou ver os comentários, tem pessoas que pedem oração, aí a pessoa colocou assim, você está pedindo dinheiro para encher o tanque do seu carro, né? A pessoa colocou nos comentários da nossa live. Aí eu falei para a Fabiana, o que a pessoa comentou, vou responder para ela que nem carro eu tenho, né? Porque na pandemia o carro que eu tinha a gente vendeu. Aí ela falou, não perde tempo com isso. Eu falei, não vou perder tempo. Fui lá e excluí o comentário da pessoa. Mas você vê que são coisas absurdas, né? Que as pessoas acabam não sabendo das coisas. E quando a gente se posiciona em relação ao dízimo, realmente, a gente desfruta das bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então esse ano, quem sabe não é o ano para você se posicionar, resolver essa questão na sua vida, e de tudo, como Jacó disse, Deus te der, você certamente entregar o dízimo. Amém? Vamos orar pelos nossos dízimos, nossas ofertas. Algumas pessoas estão entregando ainda a oferta de primícias. Se você tem sua oferta de primícias ainda para entregar,
Nós estamos orando nesses cultos de janeiro pelos alvos que foram escritos aqui nas ofertas, aqui atrás, e a gente vai clamar ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Levante ao Senhor. Pai, nós entregamos agora a você os nossos dízimos, nós entregamos a você as nossas ofertas, sabendo que a tua palavra diz que os dízimos são santos, são consagrados, são separados para o Senhor, e nós sabemos que a nossa oferta é uma semente, que vai cair na boa terra, e vai dar muito fruto. Pai, eu quero colocar diante de ti cada alvo para 2021, que foi escrito nesses envelopes de primícias, Pai. Causas, necessidades, sonhos, objetivos, Pai, situações que as pessoas estão vivendo nas suas vidas, e que nesse ano elas estão buscando uma intervenção. Eu peço que o Senhor abençoe, eu abençoo aqueles que também estão entregando a sua oferta de primícias nessa noite. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Eu esqueci de falar, mas lá atrás tem maquininha de cartão, crédito e débito. Quem quiser pode passar lá e pegar.